Desabilita o... Ok. Vamos lá. Então, a gente vai hoje trabalhar com o capítulo 3, certo? Do livro de Malaquias, até o versículo 5. Só que nós vamos ler o versículo 17, porque, na realidade, ele vai fazer com que a gente compreenda melhor o contexto aqui dos versículos do capítulo 3. Então, a gente parte do 17, que já foi discutido na semana passada, né? Foi discutido sobre o problema da teodiceia, né? O problema da questão da existência do mal e da existência de Deus. Então, a gente trabalhou na semana passada sobre isso, né? Sobre essa questão de que há algumas formas, algumas maneiras de responder à questão do mal que há no mundo, com relação à existência de Deus, né? Muitas pessoas, elas não conseguem compreender por que existe o mal. Se Deus existe, ele é bom. Então, a gente trabalhou nesse quesito na semana passada, né? E vimos que a indagação do pessoal aqui, né? A indagação do povo da época de Malaquias era a respeito de onde é que está Deus, onde é que está a justiça de Deus, se eles estavam sofrendo, se eles estavam padecendo algumas necessidades naquela época, né? Malaquias chama a atenção do povo com relação ao culto, com relação à postura deles no culto, com relação à defasagem, né, a todo o pecado que estava acontecendo, com relação à forma inapropriada, desonrosa que eles estavam levando a sua vida com Deus. Então, eles nem honravam a Deus como Pai, nem o respeitavam como Senhor. E Malaquias é muito contundente, né? Na sua repreensão. Aliás, Deus é muito contundente na sua repreensão por intermédio do profeta Malaquias. No começo do livro, a gente viu isso, a gente observou que realmente Deus estava transmitindo o seu amor por eles, e a correção ela vem, né, por parte de um Deus amoroso, e ele disse: eu vos tenho amado. Ou seja, Deus não deixou de amá-los porque eles estavam negligenciando o culto, porque eles estavam negligenciando, né, a sua postura em relação a Deus. Então, era uma negligência por parte da liderança, dos sacerdotes. A gente comentou sobre isso, falou sobre isso. Era uma negligência por parte do povo, né, por parte do povo que era um povo escolhido, que foi um povo que Deus livrou, que Deus amou, que Deus abençoou, que Deus libertou. E esse povo, então, começa a desandar em sua vida espiritual, né, e a desonrar Deus e a desrespeitá-lo, como no começo do livro, como Pai, como Senhor. Então, a gente vai fazer a leitura do versículo 17 até o versículo 5, né, para mostrar aqui que o povo faz uma indagação e Deus dá a sua resposta. Então, vamos lá. Enfadais o Senhor com vossas... Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Aí a pergunta é: onde está o juízo de Deus? Né? E que a gente trabalhou na semana passada. Agora Deus dá a sua resposta, né? Agora Deus traz a resposta por meio do profeta Malaquias. E a resposta de Deus é a seguinte, né? Deus responde através de uma profecia, né, de enviar um mensageiro e de ele mesmo vir fazer a justiça. Então diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro diante de mim. De repente, virá diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os olhos de Levi
e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, contra os que torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, então, a gente observa aqui, já tem gente entrando. Então, nós observamos aqui a resposta de Deus acerca da pergunta: onde está o juízo de Deus? Nós sabemos que o Deus é um Deus santo e ele mostra, né, ele traz a sua palavra aqui agora, né? Ele é um Deus santo, ele tem o controle da história, ele é soberano e ele manifestará, sim, o seu juízo, ele manifestará, sim, o seu julgamento contra aqueles que pervertem a lei, contra aqueles que desvirtuam o que ele havia falado, contra aqueles que estão andando completamente fora do eixo, né? Aqui daquilo que Deus havia ordenado para o povo. Então, era um povo que estava caminhando por caminhos paralelos, né? Como muitas vezes a gente também faz, né? Caminha por caminhos ao lado dos caminhos de Deus, ali bem pertinho, mas não é o caminho de Deus, mas não é o lugar onde Deus quer que nós estejamos, né? Achando que podemos enganar alguém, né? Sendo que, na realidade, nós mesmos é que ficamos enganados, que nos enganamos, né? Mas a gente não pode enganar a Deus, porque ele tudo vê, tudo contempla, tudo conhece, tudo sabe. E neste momento aqui, Deus está transmitindo para aquele povo a maneira como ele se indigna com o que está acontecendo. Então, quando essa profecia se cumpriu, né? Quando isso aconteceu? Então, primeiro, a profecia se cumpriu. A gente sabe que o nome de Malaquias é mensageiro, né? Significa mensageiro. Mas a gente sabe que aqui está sendo falado a respeito de João Batista, que veio como precursor, né, de Jesus, para anunciar o arrependimento, para anunciar a vinda de Cristo. Né? Então, Deus anuncia aqui, nesse texto, por meio de Malaquias, que haveria um tempo, que o tempo chegaria em que realmente as pessoas seriam purificadas, não pelo fogo, né, nem pela potassa dos lavandeiros, mas seriam purificados mesmo através, o seu coração que seria purificado, seriam purificados através, logicamente, da profecia da vinda de Jesus Cristo, porque só ele pode purificar o nosso coração, só ele pode purificar a nossa alma. Então, a potassa dos lavandeiros não tem como tirar a mancha do nosso coração, né? O fogo do ourives não tem como tirar a mancha do nosso coração, mas são duas figuras que ele representa, que ele traz aqui para representar essa questão de purificação, né? Essa questão de limpeza, de restauração, de limpeza. Então, Jesus, quando isso aconteceu, né? Primeiro aconteceu com a vinda de João Batista, a primeira parte da profecia. Depois a gente observa que se cumpre com a primeira vinda de Jesus. O Hernandes Dias Lopes e alguns outros teólogos, eles dizem que essa parte aqui do texto de Malaquias se refere à vinda de João Batista e as duas vindas de Jesus, né? A primeira vinda para que, como ele veio, né, para morrer por nós, para trazer religar esse relacionamento, né, com Deus, restaurar o nosso relacionamento com Deus, né, morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos realmente ser purificados dos nossos pecados, né? Jesus veio para nos purificar de toda injustiça, para retirar o pecado do mundo, como assim anunciou João Batista.
é o único capaz de restaurar o nosso relacionamento com Deus, de fazer com que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Deus de uma maneira diferente, né, do culto que acontecia no Antigo Testamento, em que os sacerdotes eles iam lá para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, né? Depois de Cristo, quando Cristo chega aqui, um novo tempo se instaura, né? As pessoas não mais precisam dos sacerdotes que trabalhavam lá no Antigo Testamento, né, no templo, mas elas realmente são restauradas no seu relacionamento e podem ter esse livre acesso. Mas também existe uma profecia aqui da vinda de Jesus como rei, como justo juiz que vem julgar a terra. Então a gente observa aqui sobre a justiça de Deus, né? Ela virá no seu tempo, né? E aí a gente vai observar que se cumpriu com a vinda de João Batista, mas se cumpriu também com a primeira vinda de Jesus, né? Onde o culto não foi mais realizado a partir de sacerdotes impuros, né? Através de sacerdotes impuros. Então, na cruz do Calvário, Jesus derrama o seu sangue inocente, que é muito mais poderoso, aliás, que é poderoso para limpar e restaurar a nossa alma, coisa que o ourives e nem os lavandeiros poderiam fazer. Então, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aquele culto do Antigo Testamento era algo simbólico, né? Estava com seus dias contados, principalmente porque o povo, além de ser algo simbólico, o povo também não compreendia, né, de forma nenhuma o que aquilo significava. Como a gente falou, o culto direcionava ou apontava para a vinda de Cristo, para formar aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais, apontavam para a vinda de Cristo, para o que Cristo ia fazer de uma vez por todas, né? Como diz o autor de Hebreus, né? Que ele ia fazer de uma vez por todas. Então, o que a gente pode inferir aqui desse texto, né? Que Deus dá a resposta de que ele virá, ou seja, ele está ouvindo, ele está ouvindo a indagação do povo e ele responde que virá. E aí, então, mostrando que a questão do controle de tudo está nas mãos dele. Ele não perdeu o controle. Ele não está desatento ao que está acontecendo, né? E nem falta o juízo dele para o que está acontecendo, a justiça dele, né? A forma como ele vai julgar o povo não é faltosa. E a gente observa que dentro, né, desse texto aqui, a gente observa que ele virá para estabelecer a sua justiça. Então, primeira coisa, ele vem, né? Primeiro item da resposta dele, ele vem. Ele vem repentinamente, né? Assim como aconteceu com a vinda de Jesus, Herodes não estava esperando, né? O povo não estava esperando aquela configuração de vinda, né? Não era aquela configuração ali. E Jesus veio da maneira como Deus projetou, planejou. Ele virá também, a Bíblia diz, a segunda vinda também será repentina, né? Tanto como não esperavam a maneira, né? Herodes não esperava aquilo, aquele povo não estava esperando a vinda de Jesus daquela maneira, né? A segunda vinda de Jesus também não pegará muitos de surpresa. E a própria palavra diz isso, né? Pegará muitos de surpresa. Então, virá num tempo em que acontecerá como na época de Noé, né? Em que as pessoas estarão cuidando dos seus próprios interesses, cuidando da sua própria vida e esquecendo realmente da promessa e da vinda de Jesus, da promessa da segunda vinda. Então, a segunda vinda de Cristo, né, será dias de trevas para aqueles que não... para aqueles incautos, né, para os que também não estão esperando, para os despreparados, mas será uma segunda vinda, mas será luz para os que estão se preparando para Jesus voltar. E cabe a nós aqui uma reflexão, né, de como será que Jesus vai nos encontrar na sua segunda vinda? Preparados ou despreparados, né? Como é que nós estaremos quando Jesus voltar? E aí, então, ele vem, né, ele vem repentinamente, ele vem no tempo certo, ele vem da forma certa, do tempo certo. Então, Deus,
enviou o seu mensageiro. João Batista foi o precursor de Jesus, a gente sabe disso, né? O seu ministério foi realmente aterrar os vales, nivelar os montes, endireitar os caminhos, a fim de que Jesus chegasse e realmente cumprisse com o seu ministério aqui na Terra, no tempo certo que Deus preparou, né? No tempo ideal que Deus preparou. Então, Malaquias diz assim que antes do dia do Senhor virá o profeta, e a gente sabe que o Novo Testamento diz que João Batista é o Elias, né? Não como forma de reencarnação, porque Elias não morreu, né? E a gente vê isso, ele não podia reencarnar, mas ele está falando no aspecto de ter um ministério parecido, de ter um ministério com o mesmo viés, né, do ministério de Elias, né? E aí a gente observa que a identificação aqui, ela é uma identificação ministerial, não é uma identificação corpórea, né? Não baixou o espírito de Elias em João Batista, embora os espíritas utilizem esse texto para dizer isso, mas é uma semelhança da maneira, dos hábitos e principalmente do ministério e da forma como o Espírito os vocacionou, né? Para aquilo que eles deveriam exercer. E aí a gente observa que na segunda vinda nós também necessitamos de nos preparar. Assim como o povo de Israel deveria estar preparado para a vinda do Messias prometido, e de uma certa forma havia um despreparo do povo quando Jesus chega, tanto que ele é rejeitado, né, pelo povo. Assim também nós precisamos continuar nos preparando e nos preparar cada dia mais, né, com um caminho de santidade, endireitando os nossos passos a fim de andar por veredas justas e de caminhar por caminho de santidade, nos preparando para a vinda de Jesus como a noiva, né? Como a noiva que se atavia, né, para receber o seu noivo, e não como pessoas despreparadas. Kleber? Oi, doutor João. Posso dar só uma observação? Sim, claro. Com respeito a esse questionamento dos espíritas, quer dizer, questionamento não, essa afirmação dos espíritas que dizem que João Batista foi a reencarnação de Elias, eu vi uma vez uma resposta bem interessante que um pastor deu, que era o seguinte: primeira coisa, pela própria doutrina espírita, ninguém reencarna para trás, né? Uhum. Então, assim, lá na frente, perguntaram lá em João, capítulo 1, né? O pessoal tinha chegado para João Batista e perguntaram: quem você é? Você é o Messias? Não, tal. Aí, João 1, 21, perguntaram: então, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. Uhum. Né? Então, o próprio João Batista disse que não era Elias. Segundo, na transfiguração, quem apareceu foi Elias, e João Batista já tinha morrido. Uhum. Então não tem como ter, quer dizer, pela própria doutrina espírita ele não apareceria, né? Voltar para trás, né? Voltar uma reencarnação anterior, né? Além dos outros ensinos que a gente também tem, né? Que essa doutrina é descabida, né? Equivocada, exato. Exato. Muito boa colocação, doutor João. Exato. E é importante a gente saber disso tudo, né? É importante a gente estar preparado para responder isso aí, porque são questionamentos que eles costumeiramente vêm à nossa porta, né? Costumeiramente as pessoas utilizam a própria Bíblia para poder... As heresias acontecem assim, né? Utilizam a Bíblia para poder sustentar os seus argumentos que são completamente falhos e inválidos e fora do propósito da palavra de Deus. Muito obrigada pela sua colocação. Bem, então, ele virá, né, virá majestosamente, repentinamente, no tempo certo, né, virá majestosamente também, né, o profeta Amós diz que o Senhor virá e será dia de trevas e não de luz para aqueles que não permanecem, né, nos caminhos do Senhor, que esperam o favor de Deus, mas continuam nos seus pecados. Engraçado como isso se assemelha muito ao comportamento contemporâneo.
né? As pessoas esperam o favor de Deus, as pessoas clamam pelo milagre, as pessoas estão ávidas por querer ver a ação de Deus. Se você observar as campanhas, né, de milagres, de manifestações que as pessoas fazem, né? Aquelas campanhas lotam, né? É gente por tudo quanto é lado, você vai ver essas campanhas nas praças, tem fulano de tal que ora e os milagres acontecem, e Deus manifesta ali os seus milagres, e enche, lota. Então, um monte de gente esperando o favor de Deus, um monte de gente buscando o favor de Deus, mas com a vida ainda completamente em desordem. O que configura, o que se assemelha muito com o nosso tipo de relacionamento que às vezes a gente quer estabelecer com Deus. A gente quer o favor, a gente quer a bênção, a gente quer que Deus opere o milagre, né? No momento da crise, a gente está ali se agarrando e querendo e lutando para que essas. Para a gente ver o agir de Deus, o atuar de Deus, mas a vida é cheia de pecado. A vida, né, continuando ali no seu curso completamente indevido. E aí, a gente observa que isso tudo é algo que desagrada a Deus. A gente traz para o culto, né? A gente tá desse jeito aí, vem cultuar. Então, Deus, antes de receber o culto, antes de receber aquilo que nós temos para oferecer, a oferta, a gente já trabalhou com isso, e o livro trabalha sobre isso. Antes de Deus receber a oferta das mãos do seu povo, Deus recebe o seu povo, né? Deus recebe, antes de receber o que eu tenho para dar, ele recebe a mim. E como ele pode receber a mim se o meu coração está desalinhado, né? Se a minha vida continua ali emaranhada, embaraçada pelos pecados que eu acabo cometendo no dia a dia. Então, aí nesse caso, né, nós como povo de Deus, ele diz que vem e que virá para a restauração, né? E virá para a purificação. Então, ele é como o fogo do ourives, né? Como a potassa do lavandeiro, ou seja, eu venho para limpar, eu venho para restaurar. O fogo, né, ele vai tirar toda a sujeira, toda a escória, né, para purificar o ouro. Porque o ouro é valioso, né? Assim também é um processo, assim também acontece com os lavandeiros, né, com a potassa dos lavandeiros. E a gente observa que é um processo doloroso, não é um processo simples, não é um processo fácil. Então, o fato de Deus nos colocar ali na fornalha, né, é porque nós somos preciosos para Ele. É porque nós somos valiosos para Ele. E aí, Deus, ele não vai consertar algo que... Ele não vai purificar algo que é imprestável, né? Nós somos valiosos para Ele, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos o seu povo, e Deus preza pelo seu povo, mas a ele vai dizer, eu não mudo, eu sou o Senhor, eu não mudo. Então, a gente se assegura no caráter imutável de Deus, que uma vez ele tendo nos recebido como seu povo, nós seremos o seu povo até o fim, mas isso não impede que nós passemos pela purificação, pela disciplina, muitas vezes até pelo sofrimento. Eu quero dizer que todo sofrimento, ele acontece porque eu preciso ser purificada? Não, mas acontece também por isso, né? Também por isso. Então, a gente não pode olhar para o sofrimento como a teologia da prosperidade vê. Fulano está sofrendo porque está em pecado. Não, porque aí a gente observa a história de Jó, né? Jó era justo, bom aos olhos de Deus. Era um homem justo, era um homem íntegro aos olhos de Deus. E mesmo assim passou por um sofrimento estapafúrdio, né, que foi extremamente pedagógico para a vida de Jó, que foi extremamente restaurador para a vida de Jó, né? E então a gente observa que o sofrimento, ele também acontece para nos purificar. Ele também acontece para que a gente possa aprender, né, ou a andar pelo caminho, pelas veredas justas, porque a gente sabe qual é o caminho, mas muitas vezes a gente anda fora dele. Então, Deus virá para fazer uma obra não apenas por nós, mas em nós, né? Então, Jesus veio para fazer essa obra não apenas por nós, mas em nós. E aí a gente observa que o propósito de restauração é restaurar realmente os adoradores que devem ter um espírito, que devem ter uma ação íntegra diante de Deus.
o que é que ele quer? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, nós somos adoradores, mas o que é que nos falta? Adorar a Deus em espírito e em verdade. E era exatamente o que estava faltando aqui para esse povo. Então, quanto mais puro o ouro estiver, porque mais quente o fogo foi, né? É porque mais eficaz o fogo ele foi. Ele pôde ser. Então, a gente precisa compreender isso, que muitas vezes, né, na nossa vida, acontecem situações em que Deus vem, né, com a sua mão para nos purificar, a sua mão para nos restaurar. E essa era a promessa dele aqui. Ele viria no tempo certo e viria com o propósito, né, de restaurar o seu povo. Mas só de restaurar o seu povo? Não. Viria também com o propósito de julgar os ímpios, né, de julgar aquele grupo que ele coloca aqui, né? Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra. Aí ele vai dizendo o grupo aqui de pessoas, aquele povo que estava ali no meio deles, mas que na realidade era um povo que praticava as más obras e que era um povo que também não fazia parte do povo de Deus, né? Tanto Deus derrama a sua correção para o seu povo, né? E a restauração para o seu povo, como juízo para os ímpios. Então, ele vai ser uma testemunha, ele chega como uma testemunha veloz, né? Não a favor, mas contra este grupo de pessoas aqui que pratica pecado. E a condenação dele é efetiva, né? Então, a gente observa que aqui é uma mudança de cenário, né? A gente pode ver que os acusadores agora é que estão no banco dos réus. Onde é que está a tua justiça? Onde é que está o teu juízo? E Deus responde, eu venho. Eu venho para julgar. Eu venho para julgar e para condenar. E aí, a causa da condenação dos réus aqui, ela é declarada, né? Ela é manifestada. Serão condenados todos aqueles que não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Que não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que a gente pode inferir disso aqui? Quando o homem, ele perde o temor a Deus, ele perde a referência do que é certo e do que é errado. Quando o homem perde o temor a Deus, ele se corrompe, né? Quando o homem perde o temor a Deus, ele passa a cuidar apenas dos seus interesses, e os de Deus, né? Não há visibilidade diante dele. Então, aí a consciência começa a ficar completamente endurecida, né? Como diz a palavra, cauterizada, começa a andar, né, por caminhos paralelos, em dura cerviz, não dá ouvidos, como aquele povo aqui que não dava mais ouvidos aos profetas, então não dá mais ouvidos à palavra de Deus. E aí, a purificação que Jesus começou a fazer quando ele chegou, né, sua primeira vinda, vai finalizar no grande dia, né, da sua segunda vinda, o dia em que, não no dia da segunda vinda, né, a gente não vai tratar agora dos aspectos escatológicos, mas se dará no próximo momento em que a gente, na realidade, sabe que vai acontecer. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, né, o julgamento, todos os fatos que acontecerão, que ocorrerão após a segunda vinda, né, todos os fatos que acontecerão no futuro, que a gente sabe muito bem, alguns ainda discordam de alguns pontos, mas todos os cristãos compreendem que Deus cumprirá a sua palavra de julgar o mundo, de julgar a terra, né, de julgar os ímpios. Então, o grande culto eterno terá início, né, no qual nós aqui, né, o povo de Deus, servirá a ele com santidade, servirá a ele por toda a eternidade, sem mais a presença do pecado, né, sem mais a presença do pecado. Então, em que situação a gente se encontra hoje, né? Esse é um texto que nos faz refletir acerca da nossa postura como povo de Deus. Malaquias estava profetizando para o povo de Deus.
Então, não eram só os ímpios ou pessoas que estavam ali, que não pertenciam a Deus, que precisavam ouvir isso. Muito pelo contrário. Quem precisava ouvir isso era o povo de Deus. E nós, muitas vezes, precisamos pensar, será que a nossa vida realmente foi purificada pelo sangue de Jesus? Eu realmente estou fazendo valer isso, né? Através de um comportamento que agrade a Deus? Será que eu me achego a Ele, né, com um coração que o agrada, ou pelo menos com um coração compungido e contrito, precisando de arrependimento, ávido por arrependimento? Então, mesmo depois que a gente se converte, né, pessoal, as manchas do pecado, elas acabam tomando conta da nossa vida de alguma maneira e maculando a nossa comunhão com Deus. A gente não está falando aqui da salvação, a gente está falando da nossa vida, né, de santificação, do processo de santificação, a gente está falando do processo do relacionamento com Deus, e a gente sabe que os nossos pecados, muitas vezes, né, aquilo que a gente comete no nosso dia a dia, acaba desgastando, né, esse relacionamento, o relacionamento que a gente tem com Deus, nos afastando, fazendo com que a gente viva uma vida desonrosa diante de Deus, né, fazendo com que a gente realmente não esteja ali alinhado com os propósitos de Deus e acabamos por permitir que o nosso relacionamento ele vá sendo cada vez mais esmaecido. Então, a igreja de Jesus precisa se preparar para o glorioso dia, né, da segunda vinda, aquele dia em que será luz para muitos, para os preparados, mas será trevas para os despreparados. Então, o fato da gente... a bateria está acabando. Achei que estava ligado aqui. Só um instante, pessoal. Deixa eu só ligar aqui. Perdão. Então, quando ele chegar, a pergunta, né, do povo no tempo de Malaquias, a pergunta, onde está o juízo de Deus, será respondida de vez, né? Será respondida de uma vez por todas. E cabe a nós, né, povo de Deus, cabe a nós, pessoas que hoje fazem parte da igreja do Senhor Jesus, observar como anda o nosso relacionamento, como está o nosso culto, como está a nossa forma de ver a segunda vinda, como é que está... eu vejo a segunda vinda, eu creio. Crer somente, né? Você precisa crer, mas você precisa se preparar. A gente fala muito da segunda vinda de Jesus, a gente fala muito da volta de Jesus, a gente fala muito do grande dia em que nós moraremos com Ele, em que nós viveremos eternamente com Ele. A gente fala muito sobre isso, né? Mas muitas vezes a gente fala como se fosse coisas que a gente já sabe e que já está na nossa mente aqui, arraigada na nossa mente, mas que não tem um peso e um valor para nós que deveriam ter, né? Que não tem um peso de glória que deveria ter. O fato de eu saber que Ele vem é muito mais forte, né, do que qualquer outra coisa. O fato de eu saber que Ele vem é o fato também um motivo também de eu me preparar, de eu atentar e olhar para o futuro com olhos de temor e tremor, com olhos de gratidão, com olhos de temor e olhos de tremor. Então, Deus estava falando para aquele povo, a minha justiça será manifestada. A minha justiça será manifestada. Então, que nós não esqueçamos disso, que a justiça de Deus, ela será manifestada. Não olhemos para a segunda volta só como uma informação que a gente tem, e a gente é crente, e a gente tem que acreditar nisso mesmo, e então vamos viver a nossa vida aqui, um dia Ele vem, né? O verdadeiro cristão, ele se prepara, ele ora, ele anseia, né? E ele está ali, ó, focado. Ele virá, e me achará da maneira como o agradará. Amém, pessoal?
Alguma fala a respeito desse texto? Alguma intervenção? Doutor João, Samuel, o pessoal que está aqui, Daniel, Creuza, tem muita gente, Paulinho, Sheila, Virgínia, tem muita gente por aqui. E aí, vocês querem fazer alguma intervenção? Alguma colocação? Magnólia, né? Ticiana. O restante, não vou falar o nome das 28 pessoas, mas as 28 que estão aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Oi? Oi. Oi, Samuel. Então, eu tô com um problema técnico. Tá com problema técnico? Pronto, é. O que eu fiz eu tive uma lembrança agora de um negócio que eu lendo, acabei anotando, botando nas minhas ali, a amostra para mim, também para não esquecer. Eu acho que, quer dizer, em Números, no capítulo 32, ele diz assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Falando da lei, né? Uhum. E sabeis que o vosso pecado vos há de achar. É curioso como Números já é o comecinho da história deles, né? Quer dizer, da história logo depois logo depois de que o povo de Israel ser formado lá no Egito, a numerosidade deles, da história de Moisés. Uhum. Ali, a partir dali, praticamente até Neemias, já quase no final do Antigo Testamento, todos os profetas vêm trazendo o mesmo recado, né? A punição vai chegar, obedeçam a lei. E Jesus e Deus chamando a atenção e perdoando. Os livros de Reis é uma coisa angustiante, né? Uhum. Como os exemplos eram dados, os profetas explicavam e o próximo capítulo sempre começava, né? Falava do próximo rei, dizia aí ele fez o que era mal perante o Senhor. Aí vai, castigo de novo. Aí o outro dia também a mesma coisa. Como é difícil a gente entender, né? Isso. Às vezes eu costumo explicar para os meninos aqui sobre o mal do pecado, mas como às vezes é difícil a gente aceitar, entender o mal do pecado, eles que essa é uma das razões que o ser humano faz, não só o pecado, mas alguns outros problemas, até o mal à sua própria saúde, quando ele Uhum. faz e não tem a repercussão daquilo imediatamente, né? Se o pecado doesse como um choque, toda vida que a gente fizesse, ninguém pecava, né? É A verdade. gente entendia direitinho a consequência. Mas a gente, apesar de um ser inteligente, a gente não tem capacidade de compreender a sua consequência, mesmo estando historicamente provada, né? Isso. Mas vem. É como é como o fumo, o cigarro. O doutor João está aqui nos ouvindo, ele deve conviver com diversas pessoas com câncer por causa do cigarro. A gente sabe disso, mas ainda há quem fume. O pecado é muito pior, né, na verdade, porque está muito intrínseco na nossa natureza e a agressão é muito maior, né? É. Mas a gente, desde a história, desde o início, do princípio, que a gente erra sabendo o que devia fazer correto, né? Exato. É triste, né? E assim, como você disse, a gente vê os exemplos, o povo via os exemplos, nós vemos os exemplos, mas a gente continua fazendo, né, muitas vezes aquilo que desagrada a Deus, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que existe a consequência, mas disposto a pagar a consequência, né? Disposto a enfrentar isso aí, ou achando até que não vai ter consequência. Né? Deus vai se esquecer do que eu estou fazendo. Até porque a gente é saturado também, não na nossa teologia, claro, mas há algumas que são muito brandas, né? E dão uma outra
e dão uma possibilidade, na verdade, de você mais à frente pagar o seu pecado. E isso permite uma certa indulgência que a gente pode ter com nós mesmos ou com o pecado que a gente vê em outra pessoa, em vez de tentar ajudar e restaurar, mas até o pecado com a gente mesmo, a gente acaba sendo muito indulgente, porque acha que não é tanto pecado assim, não é assim, ou mais tem outra coisa que compensa, e isso acaba estando muito, muito presente na nossa cultura, né? Na teologia liberal, né? É assim mesmo. Doutor João? Kleber? Oi. Eu estava procurando aqui o versículo, mas não encontrei esse comentário que o Samuel falou, que se a gente levasse um choque, existe um versículo que diz como o coração como não se aplica o juízo imediatamente, o coração dos homens está totalmente propenso ao mal. Não estou lembrado agora onde é, se não me engano é em Eclesiastes. Eu estava querendo aqui encontrar, depois se eu encontrar eu coloco ali na caixa de texto, mas é exatamente o que a Bíblia diz, né? Como não se aplica imediatamente o castigo, então as pessoas vão se endurecendo, né? Endurecendo, exato. Exato. Aí a gente pode até pensar em relação à própria promessa também, né? Como a promessa ela não acontece imediatamente, as pessoas também elas vão relaxando na espera, né? Elas vão relaxando na espera, elas vão relaxando naquilo que deveria crer, esperar e confiar, né? Difícil. Pois. Amém. Mas, Clébia, louvo a Deus por esse momento de ministração, principalmente em relação ao livro de Malaquias, preparando para a entrada do Evangelho. E esse tempo Deus tem falado muito com a gente. Na oração da madrugada a gente também tem experimentado muito de Deus. E essa palavra de hoje também coincidiu bastante com a mensagem de hoje, que foi a Fafá que até ministrou a mensagem, porque ela é bem atualizada, as informações que está acontecendo, principalmente ali do lado do Oriente, né? E ela até falou do acordo que teve agora, né? O acordo de paz. Uhum. E ela falando que está sendo finalizado, né? E para a gente prestar bastante atenção nessas coisas, esse momento que a gente está vivendo da pandemia, esses barulhos que a gente escuta da política, tirando o nosso foco, só para poder ficar com a confusão, né, do barulho de partidos e de conversas, sem prestar atenção no que realmente está em oculto, né, a mensagem que está vindo, as coisas que estão acontecendo, a forma como eles estão querendo amordaçar a igreja para não se proclamar. A gente sabe as notícias que estão chegando, que realmente a gente tem que se preocupar com a nossa família, com os nossos irmãos, com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que nós temos que nos posicionar em oração, pedir realmente para que o povo tenha um coração mais quebrantado, para ouvir a mensagem, porque, como colocou aí, vai ter só dois caminhos só, aqueles que aceitaram e os que não aceitaram, que vão ser julgados. Então, assim, que é um momento a gente está despertando realmente, está clamando, pedindo, e eu louvo a Deus por esse tempo. Eu tenho falado assim, louvo a Deus por esse tempo que está mostrando, chacoalhando, né, como o próprio João Armando falou, um chacoalhão no povo para despertar. Desperta, que logo, logo Jesus está às portas aí, está chegando, e qual o seu posicionamento? Em que lado você vai estar? Você vai estar no lado da vida ou no lado da morte? Isso é muito importante para nós. Eu estou muito gratificada, assim, por esse tempo que o Senhor tem nos posicionado para buscar, conhecer mais de Deus, ter mais intimidade com Ele, não por ter medo, não é medo, vou morrer, ou então no dia do juízo final vou para o inferno, não é isso, mas é a gratidão mesmo pela graça de Deus, pelo que Ele fez por nós, e reconhecer que o tempo perdido, né, o tempo que poderia estar mais próximo dele. Então, assim, louvo a Deus por esse tempo. João colocou aqui o versículo, né? Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo,
a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Uma sentença, ela não é imediata, o coração continua com a sua intenção de praticar o mal, né? Disposto a praticar o mal, infelizmente. Ok, pessoal, é isso. Que o Senhor, então, nos abençoe, nos dê um excelente domingo, né? E vamos orar para a gente finalizar. João Armando, você pode orar para a gente finalizar nossa aula hoje? Ok. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra. Senhor, pedimos que tu nos perdoes a nossa falta de conformidade com ela. E te pedimos, Senhor, que tu nos des graça essa semana para aprender a viver nessa expectativa da volta de Jesus. E de uma maneira que te agrade, Pai, porque de nós mesmos não somos capazes. Nós pedimos perdão e a tua graça para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, pessoal. Um bom domingo, uma boa semana para todos. E como João orou, que a gente viva nessa expectativa da volta, crendo nisso, né, e se preparando cada dia mais, né, para a vinda do nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até domingo, se Deus quiser.